Então, fiz aquela enquete porque bastante gente veio no privado perguntar o que aconteceu com a Valentina, por que foi tão rápido, por que foi tão grave, por que ela correu risco de vida. É, Eu não vou falar sobre a doença em si, só vou explicar primeiro que não tem a diabetes tipo 1 não tem nada a ver com o que ela se alimenta, não tem nada a ver com o que ela se alimentou. Não é porque ela ingeriu muito açúcar, diferente do que é a diabetes tipo 2, que é com maus hábitos. A diabetes tipo 1 esquece tudo isso de problemas com alimentação. Não foi porque ela ingeriu muito açúcar, não é porque ela tinha uma alimentação ruim. Em algum determinado momento da vida dela isso ia acontecer, que a gente chama de falência do pâncreas. O pâncreas da Valentina não produz mais o hormônio insulina, e a insulina é necessária para quebrar o açúcar, para virar energia, e o pâncreas dela não faz mais isso. Então, primeiro passo, dada essa parte que não tem nada a ver com a alimentação, como que foi descoberto? O que aconteceu? A diabetes tipo 1, ela dá vários sinais, só que são sinais que são muito comuns na infância. E a gente, como pais, eu como Márcio, eu e o Márcio, ficava muito tempo pensando aonde a gente errou, por que a gente não levou antes, porque chegou num caso tão grave. Mas conversando com todos os médicos que nos atenderam, os médicos bons principalmente, que realmente não era pra gente ter esse sentimento porque é muito difícil. O que aconteceu? A Valentina, uns 2, 3 semanas atrás, voltou a fazer xixi na cama. Teve 2 noites que ela fez xixi na cama, que a gente pensou, o tempo esfriou demais. Se esfriou demais, tudo bem dela ter feito xixi na cama, porque quando faz mais frio, se a criança não se cobre direito, fez xixi na cama. Segundo, a Valentina estava extremamente esfomeada, comia demais. Por quê? Estamos na quarentena, a criança vê comida o tempo todo, ela quer comer. Comendo demais, ela tinha muita sede, sede exagerada. Mas se ela tá comendo demais, é normal ela ter muita sede. Mas ela tá indo muito ao banheiro. Mas ela comeu demais, ela bebeu água demais, ela tá indo muito ao banheiro. Então foi uma sequência de fatores: xixi na cama, fome, beber demais líquidos, ir muito ao banheiro. Então, os principais sintomas são esses. E seria a perda de peso, só que a Valentina estava comendo tanto, comia tanto, que ela provavelmente perdeu massa magra, ela estava com uma aparência realmente, mas ela deu uma espichada também, então as roupas dela estão todas curtas. Então, a gente não fez essa relação de perda de peso porque na balança estava igual e as roupas estavam pequenas. Além disso, ela reclamava de gosto azedo no último dia. E o Márcio, diferente do que eu sempre dou, deu mortadela para ela. E geralmente a mortadela solta, né? Volta. Então a gente falou assim: pode ser que esse gosto azedo seja da mortadela. Mais uma vez a gente tem uma coisa, tem uma causa, tem um nexo. E cansaço. Valentina nunca foi de dormir à tarde desde bebê. 2 dias na semana, um pouquinho antes de começar as aulas, ela deu uma cochilada no sofá. Então, agora, depois que nos contaram todos os sintomas, a gente consegue voltar lá atrás e ver que realmente ela teve todos os sintomas, ela deu todos os sinais, mas sinais muito comuns da infância que eram muito difíceis. Talvez no primeiro, no segundo, se a gente estiver, não tem caso de diabéticos, tá? Então, se fosse o caso de ter diabéticos na família, seria normal a gente fazer exames de rotina, acompanhar a glicose. Como a gente não tem, nunca foi feito, e quando foi feito o exame da Valentina, provavelmente o pâncreas dela ainda funcionava, então ela ainda produzia insulina. Então, se eu tivesse feito há 6 meses atrás, poderia ter dado nada, porque isso só culminou porque o pâncreas ela realmente parou de produzir insulina. Conversando com a endócrino, ela acredita que esse pâncreas tenha parado de produzir insulina mais ou menos há uns 3 meses, que vai bem de encontro com a pandemia. E nesses 3 meses, o que a Valentina aumentou? Comer muito pão, comer um pouco mais de besteira. Então as coisas, tudo que são ricas em açúcar, ela foi consumindo nesse período. Então talvez isso tenha acontecido. E só desenquadra esse caso quando tem alguma infecção. Então é muito comum as crianças de 0 a 5 anos desencadearem esse quadro de diabetes e decorrente de uma infecção. A minha intenção hoje era trazer os sintomas bem brevemente, só para ver como que a gente identificou e como poderia qualquer pessoa em casa identificar algum desses e não chegar no estado grave que foi da cetoacidose da Valentina, que é um estado bem grave, trazer para todo mundo saber, para o amigo do amigo saber. Se alguém perceber alguma coisa no filho do amigo e já dá um alerta, não tem alguém diabético na família, para não passar por tudo que a gente passou, que foi muito grave, foi muito difícil. E a dor é muito grande, a gente tenta achar
um culpado, alguma coisa, e não tem. Isso é genético, a ciência, a medicina ainda não sabem dizer por que o pâncreas para, por que eles produzem. Não tem uma explicação lógica, nem a ciência ainda tem uma explicação. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou explicar muita coisa ainda pela frente, mas os sintomas são basicamente esses que eu listei.